Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos abordar reforma previdenciária, porque meu convidado é um dos melhores e maiores advogados do Brasil nesta área. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos falar sobre reforma da Previdência, como nós falamos na abertura. E o meu convidado é um cara que conhece pouco sobre Previdência. É um advogado previdencialista, meu amigo, chamado Ney Araújo. Ney, meu irmão, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar batendo esse papo conosco aqui no nosso Papo de Peso, Ney. Eu é que lhe agradeço. Agora eu quero uma explicação. Você está me chamando aqui como profissional ou porque eu sou de peso? As duas coisas, Ney. Aí é. Que você, além de ser de peso, é um profissional de peso. Mas vamos ao que interessa. Quem tem um amigo desse precisa de inimigo? Doutor Ney, essa reforma da Previdência para o povão foi bom ou não? Não, não foi. Definitivamente não foi. Ela exige mais tempo de contribuição, ela exige mais idade e, como dizia o nosso mestre, professor Raimundo, né? E o salário, reduzido. Essa reforma, ela foi feita sem uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica? É o estudo atuarial, que você faz a projeção econômica, faz de expectativa de vida, o estudo demográfico, com projeção aí pelo menos para 50 anos, para você conhecer a realidade e poder, então, projetar quais são as necessidades. Mas, antes de tudo, você tem que saber o que está errado, ou o que não está funcionando bem, ou o que está mal administrado. Quer dizer, você acha que faltou estudo, doutor Ney? Não, não acho. Tenho absoluta certeza. Ou seja, estão fazendo uma modificação em cima de uma coisa que não conhecem. Inclusive, isso ficou demonstrado exaustivamente com a tramitação, tanto na Câmara como no Senado. Os parlamentares não conheciam, e muito menos aqueles, não é, que fizeram, prepararam a chamada PEC 6, né, que é a proposta de emenda constitucional. Foi modificado muita coisa, porque se ela hoje é horrível, ela seria terrível. Se não houvesse essa modificação. As modificações, como por exemplo, hoje nós estaríamos dentro de um regime de capitalização, que é uma derrota no mundo todo, de 30 países que implantaram a capitalização, 18 já saíram dela e os outros estão saindo porque não há como ela prosperar. E daqui, então, tinha uma base horrível. E tantas outras coisas que chegaram a ser extirpadas, como queriam diminuir o ganho que tem os miseráveis. Eu estou falando porque está lá na lei. É aquele benefício de prestação continuada, o conhecido LOAS. Até que é um salário mínimo, eles queriam reduzir. Como queriam reduzir também o número de pessoas que recebem o abono do PIS. O aumento que houve aí da idade para as mulheres, não é? Passou de 60 para 62. A exigência de 65 anos para os homens, tem partes do país que os homens não atingem essa expectativa de vida de 65 anos. Então, quando é que eles vão poder se aposentar? Aí você deve estar perguntando, mas isso deve ser em lugares menores, muito reduzido. Não é, não. Você tem bolsões, por exemplo, dentro da maior cidade do país, e a mais poderosa, que é São Paulo, que essa idade não é atingida por diversos fatores. Um deles, por exemplo, a violência. A falta de esgotos, não é? A falta de saneamento básico, a falta de um regime de saúde que seja realmente adequado, que atenda às necessidades das pessoas. A pessoa está com câncer, vai marcar uma consulta, só tem para daqui a 2 anos. Como é que pode? Até a falta de conhecimento também, né? Sim, o básico é a falta de conhecimento. Agora, quando você não conhece, você faz o quê? Você contrata quem conhece. Então, foram chamados os especialistas em previdência social para que pudessem colaborar na efetuação do estudo da reforma? Não, não foram.
jogaram tudo de lado. Pegaram os economistas, extinguiram o Ministério da Previdência Social. Olha aí, extinguiram o Ministério da Previdência Social. Extinguiram o Ministério do Trabalho. Fizeram uma reforma trabalhista mentirosa que disse que era para gerar milhões de empregos. Onde é que estão esses empregos? E nós, especialistas, já dizia, não se constrói emprego tirando os direitos sociais. Você não constrói a economia, você não faz ela evoluir, você não faz ela se elevar, tirando o dinheiro da população. E é o que tem sido feito ultimamente. Doutor Ney, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Isso também afetou nessa mudança da Previdência? Olha, necessidade de reforma na Previdência, em legislação trabalhista, isso é uma coisa constante. Realmente, você tem que acompanhar o dinamismo da sociedade. Agora, você tem que fazer reformas responsáveis, reformas que realmente atendam os anseios da população, que atendam às necessidades do país. É um conjunto. Não é você olhar e dizer o caixa do governo está precisando de dinheiro. Vamos buscar na Previdência. Previdência Social é para isso? Nós tivemos há poucos dias aí o fundo aí para os partidos, não é? Praticamente dobrou. Passou de 2 bilhões para 3 bilhões e 800. Estão falando que os políticos vão reduzir, que eu não acredito, né? Agora, isso tirou da saúde, tirou da Previdência, tirou da cultura, tirou da segurança, tirou de tudo, da educação, para eles gastarem com campanha eleitoral. Você veja, nessa transição da reforma, quem pagou mais? Quem ganha menos. Porque 85% dessa reforma da economia que o senhor Guedes quer, não é, Paulo Guedes, que diz que ele anda tendo pesadelo lá, que a mulher já acordou ele diversas vezes, porque ele acorda, eu quero 1 trilhão, eu quero 1 trilhão. A mulher disse, aí, a reforma da Previdência já foi aprovada, tenha calma. Bom, desse 1 trilhão que ele quer, 850 bilhões vai sair do bolso dos mais pobres. Ou seja, quem está no regime geral de Previdência Social, que a média dos 30 milhões de beneficiários não chega a um salário mínimo e meio. Não chega a um salário... Quer dizer, é muito pouco, né, doutor? E esses é que vão pagar mais. E para esses, as regras de transição tem pedágio que exige até 100% para você chegar na sua aposentadoria. Eu ia perguntar sobre isso, mas continue. Enquanto dos parlamentares, o pedágio é de 30%, enquanto nos militares, o pedágio é apenas de 17%. Onde é que houve o combate a privilégios nesta reforma? Houve muita propaganda enganosa e que nós pagamos por ela. Agora, Ney Araújo, Pedro Luiz, você que está nos assistindo, né, dando prestígio da sua audiência, nós todos temos um dedo de culpa nisso. Isso porque a população ficou silente, aceitou pacificamente. Vocês estão vendo? Agora lá na França estão querendo mudar as regras. Agora lá no Chile estão querendo mudar as regras. E a população? A população, evidentemente, está fazendo as suas reivindicações. Eu sempre acho que o diálogo é o meio melhor de resolver uma situação. Mas hoje nós temos tantas formas de manifestar e sem ser manifestação violenta. Imagine pelas redes sociais, não é? Uma rua, mas que seja um protesto pacífico, não é? Já dizia o velho Ulisses Guimarães, o que mete medo do político são as pessoas na rua. É o povo. É o povo. Doutor Ney, me explique rapidamente essa última pergunta desse bloco sobre esse pedágio. O pedágio, porque nós temos 5 regras de transição. Então, por exemplo, a reforma entrou em vigor a partir de 13 de novembro passado. Então, você chega aqui no escritório do advogado e vai dizer, olha, eu estou faltando 2 anos para completar os 35 anos de contribuição, que é a exigência, né? Então, ele vai ver, olha, você aqui, a gente já pensa logo em você entrar na regra do pedágio, que é de 50%. Então, ao invés de você pagar 2 anos, você vai pagar 3. Não é? Você chega no escritório e diz, olha, eu estou precisando ainda de 3 anos para me aposentar. Olha, para você aí, de princípio, já se vê
que o pedágio seria de 100%. Ao invés de você pagar 3, você vai ter que pagar 6. Mas não existe só essas duas regras que eu citei. Existem as regras de pontos. Por exemplo, este ano, homem com 96 pontos e mulheres com 86 pontos, desde que tenham contribuído minimamente a mulher 30 anos e o homem 35, não é? Nós temos a que soma idade e também tempo de contribuição, enfim. O que hoje é preciso mais do que nunca é a assistência de um advogado previdenciarista. Sabe por quê, Pedro? Você vai chegar no escritório, então vai ser verificado, você vai ter que calcular para ver a sua situação, se pode ser enquadrada nas regras anteriores. Se puder, vamos ver se nas regras posteriores vai ser mais vantajoso ou não. Ou, então, uma dessas 5 regras de transição. Ou seja, são muitos cálculos, são muitas projeções para você não perder, porque tem muita gente aí que está perdendo 100, 200, 300, 400, 500 mil reais e às vezes está com a carta de aposentadoria na mão, feliz da vida. Olha aqui, eu me aposentei, não é? O seu Manel disse que eu podia, eu fui, fiz, aqui, estou com ela. Ele está levando um tremendo prejuízo para casa. A gente volta daqui a pouco falando sobre previdência. Somos uma clínica escola que faz a diferença na área de saúde bucal em Pernambuco. Nossos pacientes têm acesso às mais modernas e inovadoras técnicas odontológicas em todas as especialidades. Agora, com as novas instalações e a estrutura arrojada da clínica, a equipe do Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica está pronta para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar a todos os que buscam atendimento de qualidade. CEAL, Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando a falar com o nosso querido Dr. Ney Araújo sobre previdência. Uma coisa que você sempre me disse, Ney, antes de qualquer coisa, coisa que eu não fiz, reconheço, procure um advogado previdencialista. Pedro, quando você tem uma doença, quem que você deve procurar? Um médico, não é? Você vai construir uma casa, às vezes você constrói uma casa, olha e diz, que casa linda, né? Caprichei, né? De repente a casa cai, não é? Não é a sua especialidade. Não é sua praia. Não é a sua praia, não é? Manda eu comentar uma partida de futebol. Já está rindo, né? Então, Vai eu para o júri? Vai. Cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação e são regras complexas, Pedro. Olha, a gente estuda todo dia. Eu participo de cursos, eu dou aula em graduação, pós-graduação. Eu participo de programa de rádio quase todo dia. Quase todo dia. Eu ouço, né, e vejo as perguntas desculpa a expressão, mais esdrúxulas e o senhor naquela tranquilidade explicando tudo. É porque a gente tem que compreender, não é? Olha, uma pessoa, às vezes até analfabeta, olha, como é que ela vai entender essas regras todas, Pedro? Agora, o difícil é, às vezes, você encontrar a linguagem para que aquela pessoa entenda, né? Aí eu não posso estar aqui, né, falando, olha, porque há inconstitucionalidade, né, dentro dessa transição. Aí, olha, coitado, não é? Vai sair pior do que entrou. Não é verdade? Então, a dificuldade, às vezes, é você encontrar para falar o que o povo quer e precisa ouvir. E o que não é feito, porque você já deveria ter uma educação previdenciária, uma educação financeira, desde a base, desde o berço ali, não é? Porque é muito mais fácil. Vai você agora aprender mandarim, Pedro, não é? É complicado. E um meninozinho aí de 4 anos, né? Um meninozinho de 4 anos vai dar show de bola, né? Você, quando pega o celular que está enrolado, passa o menino... Meu neto, Ariel. Perto de você, você diz, olha aqui, ó, ele vai lá, não é verdade? Então, são essas coisas que precisa ser entendido, precisa ser levado às escolas, e é por isso que a Coreia do Sul está aí dando, show, né? Você se lembra lá na década de 40, 50, quando falava de Coreia... dizia, aquilo é um atraso, né? Porque o Brasil não, o Brasil já está numa outra situação. Hoje a gente
quer alcançar o desenvolvimento que ele tem, que eles estão dando show de tecnologia aí pelo mundo, não é? Diz que tem aquela frase, né? É difícil entender como um país tão rico é tão pobre como é o Brasil, não é? É difícil entender como um país tão pobre e é tão rico como o Japão, né? Aqui Deus jogou tudo de bom para nós, né? Jogou tudo de bom. Só que nós não aproveitamos. Não aproveitamos. Aí o japonês lá tem um solo que não produz nada, é maremoto, é terremoto, é tufão. E os japoneses estão aí, ó, nas melhores economias do mundo. Mas que foram perguntar e Deus disse assim, vai ver o povinho que eu botei lá no Brasil? A desgraça é essa. O pior do Brasil é o brasileiro. Doutor Ney, como anda a Justiça do Trabalho? Eita, justiça. Respire fundo. Tem que respirar fundo, Pedro, porque eles entraram fundo mesmo nos direitos sociais. Parece que só existe economia, só vê em números. Mas eles não sabem como esses números da economia podem melhorar, porque eles estão empobrecendo a nossa população. Eles estão dificultando o acesso. Agora mesmo, você tem o INSS aí com milhões de ações, né, para responder se defere ou indefere, e eles não pensam, né, em modernizar e agilizar. Esse blá, 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 olha, agora nós estamos implantando tal sistema, mas aí você já está aqui do outro lado, você já sabe. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não é porque... Principalmente quem está no dia a dia, né? Não é que não funciona, não. É porque eles não tomam as providências que precisam ser tomadas. Por exemplo, ora, nós, advogados trabalhistas, né, temos milhares de ações aí, porque quando esse pessoal quer fazer alguma reforma, eles não... Né, na operacionalização, por exemplo, do INSS. Olha, quais são as barreiras que estão sendo encontradas lá? A gente tem isso na ponta da língua. A gente vive fazendo reuniões. Eu já fui para Brasília para reunião com o presidente do INSS, representando o Instituto. Eu sou membro da Comissão da Seguridade Social, da UAB. Eu sou presidente aqui do Instituto dos Advogados Previdenciários. Eu sou diretor da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco e faço parte, sou presidente da Comissão da Seguridade da ABC-CRIM e tantas outras, né, atividades que a gente tem, e os colegas aí também. Então a gente tem isso aí tudo para entregar para eles, porque a gente quer o bem de todos. Porque no momento em que a justiça for célere, não é? A prestação de serviço administrativo como um INSS for célere, ganha todo mundo. Ganha o INSS, porque vai economizar mais, ganha a justiça, que vai economizar mais, né? Ganha os advogados, que vão ter processos mais sérios, e ganha o cidadão, que você imagine. A pessoa está pedindo um benefício ao INSS, está no UTI, e esse benefício vai sair 1 ano depois. O cara já está morto. É o que infelizmente acontece. Quantas vezes a gente diz, entra em contato com o fulano porque o benefício dele saiu. Aí vem a resposta de lá, olha, infelizmente fulano faleceu. O papo foi muito bom, mas a gente vai fechar com chave de ouro, porque além de amigo, gente boa, grande advogado, é carnavalesco. Eu não podia deixar de falar no Blocalhau, para finalizar o programa, fechar com chave de ouro. E o nosso Blocalhau, como é que está para o próximo ano, doutor? Segura que eu também está bem. Segura que nós estamos chegando. Olha, o Blocalhau, dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, a quarta-feira que deixou de ser ingrata. Foi para isso que foi criado o Blocalhau. Alegria, alegria, alegria. Do meio-dia às 12, do meio-dia às 5 da tarde, lá no buffet de Branco, no Recife Antigo. Um show de artistas, né? São, no mínimo, 20... Você olha, vê nas redes sociais, lógico que eu que conheço bem o Blocalhau, vai de Almirruxa ao Velho Mangaba, né? Olha, nós temos lá, né? O Velho Mangaba é um dos fundadores do Blocalhau, né? Você pega lá Spock, pega Forró, pega Rogério Rangel, pega Cristina Amaral, Nádia Maia, Ira Caldeira, Lurdinho Oliveira. Olha, é tanta gente boa, muita gente boa mesmo. Então, é um showzaço. E às 5 da tarde, então, tem o desfile pela rua, inclusive com queima de fogos, lá no Marco Zero, às 18 horas. E
o mais importante de tudo, o que é? A presença, né, dos amigos. Aliás, a imprensa toda vai lá. Né? A imprensa vai, Pedro, porque você faz uma coisa que você... A gente fez, na verdade, eu fundei esse Blocalhau com a finalidade de, na quarta-feira, a gente discutir o que passou, não é, no Carnaval. E reunir os amigos que trabalhou no Carnaval também. Carnaval e tomar uma, certo? Agora, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Agora se tornou moda. As famílias dos artistas vão para lá. As famílias dos artistas. Então, olha, aqui hoje é o dia da gente brincar, de se divertir, ficar à vontade. Se a gente quiser, vai ali, canta uma, duas músicas e tá bom demais. Então, vamos. Getúlio vai para lá com a família, Nádia Maia vai com a família, Rogério Randi. Ah, é a turma boa, boa demais. Doutor Ney Araújo, muito obrigado por essa participação, foi muito bom o programa e foi bom vê-lo. Foi ótimo estar com você e lembrando a vocês, viu? Sempre existe uma saída. Não deixe de procurar um advogado previdenciário para que você possa ter o seu melhor benefício. E Carnaval, ou segura ou Blocalhau. Este foi mais um Papo de Peso TV. Grande abraço.